Imagine um mundo sem cidades modernas, sem tecnologia, mas onde a humanidade prosperava de um jeito que mal conseguimos imaginar. Como era o dia a dia das pessoas antes do dilúvio? Será que elas tinham rotinas parecidas com as nossas? Como se organizavam, o que comiam, como trabalhavam e adoravam a Deus? A Bíblia nos dá pistas, e hoje vamos recriar essa realidade esquecida, trazendo à vida o mundo antediluviano como você nunca viu antes. Fique comigo até o final, porque você vai descobrir detalhes surpreendentes sobre a cultura, os costumes e até os segredos daquela geração. O que realmente levou Deus a destruir essa civilização? O que podemos aprender com eles para os nossos dias? Prepare-se para uma viagem no tempo que vai mudar sua visão sobre a história bíblica. A Bíblia nos dá poucos detalhes sobre a civilização antes do dilúvio, mas o suficiente para termos uma ideia fascinante sobre como era aquele mundo. Em Gênesis, vemos que a humanidade cresceu rapidamente desde Adão e Eva. Com vidas que ultrapassavam os 900 anos, as pessoas tinham tempo para desenvolver conhecimentos, habilidades e até mesmo cidades inteiras. Imagine alguém vivendo por quase um milênio. O que essa longevidade significava para o avanço da cultura e da ciência? Será que a humanidade daquele tempo era mais avançada do que imaginamos? A Bíblia menciona a primeira cidade construída por Caim e seus descendentes. Tubal-Caim, por exemplo, era um mestre na arte da metalurgia, criando ferramentas e armas. Jabal se tornou o pai dos que habitam em tendas e criam gado. E Jubal foi o pioneiro da música, inventando instrumentos como harpas e flautas. Isso nos mostra que aquele mundo já tinha tecnologia, arte e uma sociedade bem estruturada. Diferente da ideia de um mundo primitivo e atrasado, essas informações bíblicas nos indicam que os povos antediluvianos possuíam habilidades que possivelmente se perderam com o tempo. Agora, vamos entrar na vida cotidiana dessas pessoas. Como era a rotina delas? O trabalho era uma parte essencial da sociedade. Os primeiros seres humanos dominavam a pecuária, a agricultura e a construção de estruturas. Também é provável que houvesse comércio e trocas de bens entre famílias e comunidades. A alimentação era baseada em frutas, vegetais e grãos, já que Deus só permitiu o consumo de carne após o dilúvio. A organização social também era bem diferente. Como as pessoas viviam séculos, as famílias eram grandes e complexas. Várias gerações poderiam conviver juntas, acumulando conhecimentos e construindo comunidades. Mas, ao mesmo tempo, isso também significava que o pecado poderia se espalhar rapidamente. E o relacionamento com Deus? Sabemos que existiam aqueles que adoravam a Deus e aqueles que se rebelaram contra Ele. Enquanto alguns viviam de forma justa, a maioria escolheu caminhos de violência e corrupção. O mundo antediluviano se tornou um lugar cada vez mais distante da presença divina. A Bíblia nos dá um alerta sério sobre essa época. Em Gênesis 6:5, vemos que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. O que levou a esse nível de corrupção? Uma das maiores questões envolve os Nefilins. Quem eram eles? Há muitas interpretações, mas alguns acreditam que eram gigantes, descendentes de anjos caídos que se misturaram com os humanos. Essa teoria levanta um grande mistério sobre o que realmente acontecia nesse mundo antes do dilúvio. A verdade é que a humanidade se afastou tanto de Deus que ele decidiu trazer um juízo sobre toda a terra. O mundo estava repleto de violência, injustiça e pecado, e apenas um homem encontrou graça diante do Senhor: Noé. Ele era diferente dos outros, um homem justo e íntegro. Deus então o escolheu para uma missão impossível:
construir uma arca gigante e avisar a humanidade do que estava por vir. A construção da arca não foi um processo rápido. Estima-se que levou décadas. Durante esse tempo, Noé pregava e alertava o povo, mas ninguém acreditava nele. A sociedade zombava da ideia de um juízo divino. Afinal, até então nunca havia chovido, e o conceito de um grande dilúvio parecia absurdo. Mas Noé perseverou. Então, o dia chegou. A arca estava pronta. Os animais entraram em pares e a porta foi fechada. A chuva começou a cair, e as fontes do grande abismo se romperam. O dilúvio cobriu toda a terra, destruindo completamente aquela civilização. Tudo o que existia foi varrido pela água. Cidades, plantações, construções, tudo desapareceu. E apenas Noé e sua família sobreviveram para repovoar a terra. O que podemos aprender com essa história? O mundo antediluviano não era tão diferente do nosso. Assim como naquela época, a humanidade de hoje se afasta cada vez mais de Deus. As Escrituras nos alertam que nos últimos dias as coisas seriam como nos dias de Noé. Isso significa que a corrupção moral e o desprezo pela verdade de Deus cresceriam ainda mais. Mas, assim como Noé permaneceu fiel em meio ao caos, nós também podemos escolher viver de maneira justa diante de Deus. Agora, eu quero saber sua opinião. Você acredita que estamos vivendo dias parecidos com os de Noé? Deixe seu comentário aqui. E se esse vídeo te fez enxergar a Bíblia de uma forma diferente, compartilhe com alguém que também precisa saber disso.